tarde a todos. Boa tarde. Sejam, como sempre, bem-vindos. Alguém pela primeira vez na casa? Não? Já são 5 horas, né? Nosso horário já sempre acertado com a espiritualidade para darmos início à nossa reunião da tarde. Hoje teremos conosco o já nosso amigo Alexandre Gomes, que vai falar sobre esquecimento do passado. E para o nosso preparo, eu vou ler do livro Fonte Viva, a página que tem como título A Exemplo do Cristo. Tá? Do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo crescente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Já harmonizados, então, com a leitura da página, vamos acerenar os nossos corações e conversarmos com o nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por mais uma vez estarmos nessa casa, esse ponto de luz, esse ponto de fé, que tanto nos fortalece, Senhor. Agradecemos por termos escolhido estarmos aqui na tarde de hoje. Viemos, Senhor, em busca de aprendizado, em busca também de consolo, talvez, de aconchego, mas principalmente, Senhor, viemos em busca de Ti, em busca do Teu Evangelho, que, por certo, aprenderemos um pouco mais no estudo de hoje, na palestra de hoje. Que o Senhor possa envolver a todos nós, em especial o Alexandre, que fará a nossa palestra da tarde, e que possamos, Senhor, sair daqui muito melhores do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Tem com vocês, então, agora o Alexandre Gomes, que vai falar sobre o esquecimento do passado. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez, agradeço o convite para voltar a essa casa, para que a gente possa falar um pouquinho da doutrina espírita
e dos ensinamentos que chegam até nós através desses espíritos generosos que ditaram primeiro Allan Kardec, depois através de Chico, Divaldo e tantos outros médiuns, mensagens que têm muito valor para a nossa caminhada, mensagens que nos tentam despertar para uma vida nova. A gente ouviu agora na mensagem lida do Fonte Viva que todos nós temos um passado complicado, com falhas, com faltas, com equívocos, com dificuldades, mas como Emmanuel disse, Jesus está sempre disposto a ver o melhor de nós, a nos renovar, desde que estejamos com a nossa mente e o nosso coração aberto para ouvir essas mensagens e, acima de tudo, não basta só a gente ler, é preciso a gente interiorizar todas as lições e ensinamentos que a doutrina nos traz. Esse tema aqui, esquecimento do passado, está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aflitos é o item 11. E esse tema, esquecimento do passado, ele é um tema muito difícil muitas vezes de entender aqueles que ainda não compreendem a doutrina espírita. Então muitas vezes quando você conversa com um amigo ou com um familiar que não é espírita, ele vai dizer assim: bom, se eu tenho que voltar aqui, você está dizendo que a doutrina espírita diz que a gente tem que voltar para corrigir os nossos erros, os nossos equívocos. Como é que eu vou corrigir se eu não lembro o que eu fiz de errado? Qual o motivo de eu ter que esquecer o passado, se eu preciso muitas vezes, para corrigir, eu saber o que eu fiz de errado? Então a gente vai ver como a doutrina espírita mostra a importância e por que a gente esquece o passado, e como mensagem de Emmanuel vem nos ajudar a nos fortalecer, assim como a gente viu aqui no livro Fonte Viva. Então, mais uma vez, sempre lembrando, a doutrina espírita sempre traz para nós lições de vida que tentam abrir os nossos olhos, abrir a nossa percepção para situações que nós vivemos, E eu estava pesquisando na internet, e no dia 11/12 de 1761, nessa semana, nasci em Salvador, na Bahia, Joana Angélica, que foi uma das encarnações da nossa querida Joana de Ângeles, mentora do nosso Divaldo Pereira Franco, e lá ela ainda é considerada uma das heroínas da independência brasileira por ter resistido naquele momento onde soldados tentam invadir o convento com objetivos não muito felizes, e ela se põe como uma resistência, permitindo que várias freiras que lá estavam pudessem fugir daquele ataque. Ela é assassinada ali no convento e ela se torna uma mártir também da nossa independência. Então, Joana de Ângeles, e engraçado que essa foto que está aqui é uma foto que é tirada, tentando representar Joana Angélica na sua encarnação na Bahia. E é impressionante como, assim, que Divaldo, repórter de Joana de Ângeles, que aparece para ele, é muito parecida, E sobre essa questão da doutrina espírita, o Divaldo conta num vídeo que, após psicografar o livro O Homem Integral e Plenitude, Divaldo pergunta assim para Joana: por que você usa um vocabulário tão complexo, tão rebuscado? Não seria mais fácil utilizar um vocabulário mais simples? E ela diz para o Divaldo que ela estuda e estudou muito. Então, toda aquela capacidade dela de transmitir os ensinamentos, ela acredita que aquele vocabulário que ela usa é a melhor ferramenta para trazer os seus ensinamentos. E ela ainda diz o seguinte, que eu achei muito interessante nesse vídeo. Ela diz que o Espiritismo é a maior ciência psicológica, um verdadeiro filão de ouro ainda não percebido pelos corações amigos. Então veja essa afirmação da nossa querida Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte: é a maior ciência psicológica, é a maior. Um espírito tão evoluído, tão capacitado,
quando ela traz para a gente essa informação e diz que muitos de nós ainda não percebemos o filão de ouro que temos em nossas mãos, é um alerta para nós, né? Seguindo essa questão da doutrina espírita, que eu sempre faço questão de ressaltar, nesse livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel diz o seguinte para o Chico Xavier na mensagem 29, aviso, chegada e entendimento. Ele diz que o movimento dos espíritos começa bem antes de Allan Kardec começar o seu trabalho, com vários médiuns pelo mundo começando o trabalho de despertar a humanidade para a comunicação entre os, entre aspas, mortos e os vivos que aqui estão. Então existem médiuns como Swedenborg, um sueco e tantos outros que começam a trazer para a humanidade um despertar. Existe um mundo espiritual que tenta comunicar com o mundo terrestre e trazer ensinamentos, né? Depois vem o fenômeno das irmãs Fox nos Estados Unidos, que foi algo muito difundido, que foi a questão de como duas meninas puderam dar informações tão verídicas de um assassinato que teria acontecido na casa onde elas moravam. Então aquelas mensagens, aquilo foi assim, algo muito discutido. E aí o Emmanuel diz que o entendimento dessa questão e a importância de entender a comunicação entre os vivos e os mortos acontece com Allan Kardec, que esclarece a posição da doutrina do fenômeno, como quem separa o trigo da vestimenta de palha, estabelecendo rumos, criando obrigações e definindo responsabilidades. Muitos dizem que Allan Kardec foi o bom senso encarnado. E vale destacar também que ele era um cientista, um homem muito culto, reconhecido na França pelos seus trabalhos intelectuais. Ele teve a humildade de, quando convidado a frequentar uma sessão espírita e ver objetos trazendo respostas inteligentes a perguntas, muitos poderiam achar que poderia ser algo fantasioso, uma obra de ilusão, mas ele teve a humildade de ir lá e buscar entender como que mesas e objetos dão respostas inteligentes a perguntas que alguém faz. Como é que isso pode acontecer? E graças à dedicação desse irmão, hoje nós temos na mão uma ferramenta tão importante para nosso crescimento. E o esquecimento do passado, somente com a doutrina espírita a gente consegue capturar a importância disso para as nossas vidas e entender bem o porquê. E a gente vai ver aqui hoje alguns exemplos mostrando como isso foi tão importante para vários espíritos, que a doutrina espírita, através dos livros, nos traz informações. Se o esquecimento do passado é algo importante, é bom a gente pensar assim: quem foi que impôs a cada um de nós o esquecimento das vidas passadas? De quem partiu essa lei? Então, isso é uma lei divina, é a sabedoria divina. E quem de nós pode se colocar contra a sabedoria de Deus? Deus, como está lá no livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, se nós esquecemos o passado, é porque existe algo proveitoso nesse sentido. Se assim não fosse, né, Deus não teria colocado dessa maneira. E essa questão do esquecimento do passado traz um outro ponto para que a gente pense, e somente a doutrina espírita consegue trazer com tanta clareza esse fenômeno que muitos irmãos nossos não aceitam, que é a questão da reencarnação. Se nós estamos esquecendo o passado, é porque nós já vivemos alguma vida no passado e estamos aqui de volta nesse momento, ocupando um novo corpo físico, né? Mostrando como uma nova personalidade, mas nós temos uma vida passada. A gente tem uma vida, mas tem várias encarnações passadas. Então, isso vai trazendo para a gente esse conjunto de informações. É uma lei divina, é necessário por questões de reencarnação,
E finalmente porque nós ainda estamos num mundo de provas e expiações. Se cada um de nós, se é um mundo de provas e expiações, muitos de nós que aqui estamos, somos espíritos que precisamos ainda passar por provas e expiações. E essas provas e expiações podem ser tão duras ou tão pesadas de acordo com o nosso passado. E se a gente vai trazer para a nossa vida atual situações que foram marcantes e muito dolorosas para nós, muito difíceis, não era melhor a gente esquecer? E quantas vezes a gente, nessa encarnação mesmo, a gente não gostaria de esquecer certos fatos, certas situações que aconteceram para a gente, que foram muito tristes, que foram muito difíceis, e que o tempo acabou curando e deixando para trás aquela dificuldade. Então, o esquecimento é algo, né, que precisa ser valorizado por nós, né? E no início eu falei assim, muitas vezes quando a gente conversa com um amigo ou com um familiar que não é ainda adepto da doutrina espírita, isso aconteceu com o nosso querido Allan Kardec, e no livro que é o Espiritismo, ele encontra alguém que não acreditava e faz perguntas para ele e dizendo assim para ele: não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências quando não se lembra delas. Ele está dizendo assim: como é que eu vou corrigir uma falha que eu não me lembro que eu cometi? Depois ele fala assim: suponhamos que cada dia ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10. Então ele está falando assim: se nós encarnados aqui, dia após dia, a gente não esquece o que a gente viveu no dia anterior, por que deveria esquecer o que aconteceu numa vida anterior? E complementa: um aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª classe, não se lembrando do que aprendeu no anterior. Então essas colocações têm uma lógica e tem um raciocínio bem colocado. Não é algo assim totalmente estapafúrdio. Existe um raciocínio. A pessoa que fez essas perguntas a Kardec estava bem fundamentada. Mas aí o nosso querido Kardec fala assim: o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Então cada um de nós aqui hoje, se a gente for perceber as nossas aptidões, as nossas facilidades, as nossas dificuldades, são conquistas que muitas vezes vêm conosco de vidas passadas. A gente às vezes vê no Instagram meninos muito pequenininhos ou meninas com aptidão para tocar piano ou com instrumentos musicais de uma maneira tão fácil, que assim, quem ensinou? Da onde veio aquela aptidão? Se ele tem 2, 3 anos, às vezes não teve tempo nem para cursar uma aula de piano, ele já demonstra aquela aptidão, né? Então assim, se isso não ficou esquecido para ele, é porque tem uma serventia, e isso a gente vai ver. Seguindo, Kardec fala para ele: um aluno de colégio passa para a classe seguinte, mas os castigos o tornaram laborioso e dócil. Que lhe importa saber se foi castigado por preguiçoso e insubordinado? Muitas vezes a gente lembra que os pais da gente puxaram as nossas orelhas, fisicamente ou moralmente, em algum momento da nossa vida, e nem por isso, né, as pessoas, cada um de nós deixa de respeitar o nosso pai, a nossa mãe, pelos castigos que eles nos impuseram no passado. A gente vai lembrar muitas vezes das lições como algo bom, algo proveitoso, e não como algo que foi danoso a cada um de nós. Então assim, o avanço que acontece, ele vai ser materializado na nossa vida. Agora, as dificuldades, muitas vezes não é necessário lembrar. E aí o Kardec continua dizendo assim: quantos homens desejariam assim poder durante a vida lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos, ao chegar ao termo de sua carreira, não têm dito: se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que eu fiz? Então, quantos de nós se encaixa nessa afirmação de Kardec? Quantos de nós passamos por erros ou dificuldades? Imagina, a gente vai ver até um caso que a gente vai ver aqui, de alguém que foi criminoso e se arrependeu do fundo do seu coração.
será que ele levar aquele castigo o tempo todo na sua mente, numa próxima encarnação, é algo proveitoso ou é algo que traz dificuldades? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, falam em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. Então, Kardec responde àquele professor, quando faz aquelas colocações, dizendo: tudo que é proveitoso e bom é conquista do espírito, e isso vai à frente. Tudo aquilo que for dificuldade, de algum modo, numa nova encarnação, deve estar adormecido para que não traga dificuldade, para que o espírito saia vitorioso daquela situação. No livro A Vida Escreve, do nosso Hilário Silva, tem uma história que muitos conhecem, que é a história do Saturnino, como ele diz ali no livro, o nome é Saturnino, e diz o seguinte: ele era um homem muito bondoso, muito generoso, todos gostavam muito dele, e ele era operário de uma fábrica e tem um acidente com o seu braço na fábrica, e todo mundo fica muito chateado, socorre o Saturnino, e aí falam assim: poxa, mas um homem tão bom como esse aqui, poxa, por que Deus não castiga, né? Como todo mundo pensa, por que Deus nos castiga um outro ali que é mau? Ele que faz tanta obra, é um espírita devotado, trabalha dia e noite pelo bem das pessoas, poxa, como é que Deus deixou isso acontecer? Bom, ele foi para o hospital, se tratou e perdeu realmente um dos dedos da mão, e à noite, mesmo depois disso tudo, ele ainda conseguiu numa sessão espírita, e aí naquela sessão espírita, ao final, um espírito se virou para ele, porque percebeu a tristeza dele, afinal de contas ele tinha passado por um acidente, e aí o espírito diz para ele assim: olha, só quero dizer para você o seguinte, não fique tão triste com essa situação, porque a misericórdia divina, acima de tudo, ajuda aqueles que realmente querem fazer o bem. Você se programou nessa encarnação de ter um acidente que pudesse levar totalmente o seu braço, porque você, numa experiência passada, simplesmente porque alguém não quis fazer um tipo de trabalho porque estava doente, você achou que era uma preguiça daquela pessoa, você condenou aquela pessoa a colocar o braço no moinho. E essa situação trouxe tanta perturbação para você no mundo espiritual, tanta dificuldade, que você prometeu encarnar agora, tentar fazer o melhor possível e passar por essa mesma situação para que você pudesse acalmar a sua consciência. Mas como você é um cara correto, e a gente percebe que tudo que você faz está dentro do caminho do bem, você foi poupado daquele seu compromisso. Agora vocês imaginem se ele volta na cabeça dele, lembrando aquela situação que ele passou, que ele provocou no passado, como é que ele ia voltar, né? Graças a Deus a gente tem um esquecimento do passado, e a gente tem que lembrar sempre, né, como a gente viu aqui, é a sabedoria divina, a sua justiça e a sua misericórdia que comanda os nossos passos, não é mesmo? Bom, seguindo em frente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá escrito: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem, e a gente não pode pensar que isso não é uma verdade. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Então, esse caso que eu acabei de contar do Saturnino, vocês imaginem alguém que pratica um ato desse. A gente, muitas vezes, quem de nós aqui com entre aspas, a cabeça quente, tomado pelo impulso, não pensou ou não incitou uma prática equivocada a cometer um erro, e a gente mais tarde se arrepende e, se pudesse, gostaria que aquilo voltasse atrás. Então, aqui no Evangelho está escrito: a gente voltar sempre com aqueles equívocos pode nos ser muito ruim. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim travar o nosso livre-arbítrio, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito, se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo,
ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, relações que existem no passado de muito ódio, de muita dificuldade, se aquilo numa nova encarnação volta, a gente vai ter dificuldade para se acertar. Lembrando sempre, Jesus falou, Deus não quer a morte do pecador, quer o fim do pecado. A gente está aqui para se ajustar. E muitas vezes, a gente vai perceber em mensagens que a gente vai ler aqui do Emmanuel, muitas vezes na nossa família a gente tem espíritos muito próximos com quem a gente tem que aprender a nos acertar, aprender a conviver, aprender a mudar os sentimentos que muitas vezes a gente traz do passado. E aí no Evangelho continua dizendo o seguinte: para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas, priva-nos do que seria prejudicial. Então assim, se Deus é infinitamente sábio, e se há algo esquecido, é aquilo que vai atrapalhar a nossa jornada, e não que vai melhorar. A voz da consciência, nossa consciência e as nossas tendências, aquilo que vai nos favorecer, aquilo vem conosco. E existe uma mensagem do Emmanuel no livro Mãos Marcadas, que o título da mensagem é Esquecimento. E aí o Emmanuel faz algumas recomendações para nós. Vamos passar aqui pelo texto, prestando atenção nos detalhes que o Emmanuel coloca. Não te rebeles contra o esquecimento em que te mergulhas na experiência da terra e aprende a valorizar o minuto para materializar o bem, assim como o tecelão aproveita o fio para fazer a própria vestidura. Sob a neblina da carne, reencontramos-nos pontualmente uns com os outros para corrigir e sublimar. Então o que o Emmanuel vem dizendo para a gente aqui é: cada um de nós, quando volta numa nova encarnação, a gente tem um esquecimento daquilo que nos traz dificuldade. E muitas vezes os caminhos, seja na família, seja no ambiente de trabalho, vai nos colocar em contato com aqueles que nós precisamos ainda ajustar nossas contas. E é importante que a gente lembre isso, né? Emmanuel coloca: reencontramos-nos pontualmente uns com os outros para corrigir e sublimar. É para corrigir e sublimar. Nós nos encontramos para corrigir e sublimar, não é para criar novas dificuldades, não é para criar novos desentendimentos, porque se a gente não acerta, a gente vai ter uma nova vida, uma nova encarnação para mais uma vez tentar corrigir e sublimar. E aí o Emmanuel continua dizendo: a consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste. Então a nossa família, aqueles que nos cercam, muitas vezes é ali que a gente tem que fazer esse processo de correção e sublimação. E ele continua dizendo: aí dentro dos altares invisíveis do coração é possível desculpar sempre, ajudar sem repouso e repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaixe de pesados compromissos com as sombras. Então, se a gente não consegue perdoar, se a gente não consegue ser aquele que vem para ajudar, se a gente não consegue ser humilde nas relações que a gente tem, a gente continua com dificuldades. E eu vou chamar a atenção aqui para vocês nessa frase que o Emmanuel coloca: se desenfaixar de pesados compromissos com as sombras, que a gente vai ver uma historinha que acontece, narrado pelo nosso querido André Luiz, exatamente isso que o nosso querido Emmanuel coloca. Não te preocupes se a memória anestesiada pela misericórdia divina se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Olha o que o Emmanuel está dizendo: gente, não vamos ficar tentando lembrar o que eu fui. Eu queria tanto saber o que eu fui, o que eu fiz. E se isso não for bom? E se eu trouxer para a minha memória atual algo muito grave que eu tenha cometido contra um filho, contra um pai, com uma mãe, com um parceiro, ou o que é pior, como Emmanuel disse anteriormente, na verdade, eu não fui o algoz, eu fui a vítima. E se eu começar a querer lembrar aquele que foi meu algoz, falar para ele: olha, se na outra vida você fez isso de novo, está fazendo agora comigo de novo.
Qual é o benefício? Como o Emmanuel falou, a gente veio para corrigir e sublimar, certo? Em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabes quem foste, e em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves. Então, se cada um de nós parar um pouquinho, refletir sobre os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a gente vai perceber aqueles pontos que ainda precisamos nos esforçar para melhorar, e aqueles que estão mais próximos com quem a gente tem muita dificuldade. Se a gente percebe isso, né, a gente tem que fazer o quê? Não se afastar, mas tentar corrigir, se aproximar e entender que o outro também tem o seu momento. Muitas vezes naquele momento a gente não vai conseguir, mas a gente tem que estar sempre, como o Emmanuel falou aqui, disposto a perdoar, a ser humilde e a entender aquela relação. E Emmanuel fala uma coisa que é muito importante para que a gente pense nisso. Somos ainda o reflexo do que fomos. A gente, como sempre dizem na doutrina espírita, a gente não dá saltos, a natureza não dá saltos, é um processo de evolução. Então, a gente não vai sair de um ponto de muita dificuldade para um ponto de realeza espiritual do momento para o outro. É preciso que a gente entenda que nós precisamos ainda nos desvencilhar e nos desenfaixar dos nossos erros no passado. E Emmanuel aqui nos chama a atenção: obtemos do mundo o que merecemos. Obtemos do mundo o que merecemos. Desse modo, saibamos retificar o passado com a observância do bem nas horas do presente, e o porvir responder-nos-á com a seara de amor e luz, paz e alegria que nos propomos alcançar. Contei a história do Saturnino, que está lá no livro A Vida Escreve, que foi exatamente isso, né? Ele passou por aquela dificuldade, mas ao invés de baixar a cabeça, eu contei até o momento que o espírito veio contar para ele aquela situação. No dia seguinte, estando em condições de caminhar, ele se apresentou novamente à fábrica. Os colegas falaram assim: mas você está de atestado médico, por que você não fica em casa? Ele falou assim: porque mesmo com a mão numa tipóia, eu posso ser útil de alguma outra maneira. Não que a gente precise fazer dessa maneira, mas é a gente pensar: eu posso ser útil para alguém, mesmo na minha dificuldade? Existe limite para que a gente possa servir ao próximo, perdoar, compreender? Existe algum limite para isso? Ou eu posso fazer isso mesmo após alguma dificuldade? É um aprendizado. Emmanuel continua dizendo: a luta terrestre é campo imenso, em cuja superfície podemos projetar as sementes da bondade todos os dias. Comecemos, porém, pelo canteiro de casa. Nossos pais e nossos filhos, o esposo e a esposa, o irmão e o amigo são leiras de espiritualidade, esperando por nossas demonstrações de concurso fraterno. Não ouvides a aplicação dos ensinamentos de Jesus por onde segue, e o esquecimento transitório da vida física surgir-te-á como sendo a porta bendita de acesso à sublimação integral. Então, essa mensagem aqui do Emmanuel é muito esclarecedora, ela nos traz muitos pontos para a gente pensar sobre a nossa relação de família, sobre a questão do nosso comportamento. E no final ele diz: é aplicando os ensinamentos de Jesus que a gente vai vencer as dificuldades. Bom, nessa mensagem o Emmanuel está falando do nosso relacionamento, de tentar melhorar, mas vamos ver um caso aqui que está em outro livro, Contos desta e de Outra Vida, do nosso querido irmão X, no capítulo 30, que tem como título Candidato à Redenção, e a gente vai ver aqui um outro exemplo de como o esquecimento do passado é algo benéfico para um espírito. E lá o irmão X diz que o espírito dizia o seguinte: Senhor, por piedade, concede-me a graça de renascer no planeta físico. Percebo agora a extensão de meus débitos e a enormidade de meus crimes. Feri vossa lei espalhando miséria e destruição, e sofro, Senhor, por desleixo meu, o resultado de minha imprevidência delituosa. Trago em minhas entranhas o inferno que acendi em mim mesmo. Ou seja, é um espírito que está num processo de sofrimento
gigante no mundo espiritual. Por que ele estava sofrendo? Ele mesmo agora reconhece, ele se arrepende, porque ele percebeu que ele cometeu uma enormidade de crimes. Não foi um nem dois. Ele mesmo confessa: cometi uma enormidade de crimes, e aquilo está passando na cabeça dele o tempo todo. Ele está em sofrimento no mundo espiritual, e ele quer reencarnar. Para que ele quer reencarnar? Para ter o benefício do esquecimento do passado, voltar à carne e deixar para trás toda essa roda de pensamentos que o atormenta constantemente. E ele diz: ó benfeitor da eternidade, conduze-me de novo à escola da terra, a fim de que eu possa por algum tempo esquecer, olvidar minhas horrendas feridas. Olha o que ele pede: dai-me o câncer, a lepra ou outra enfermidade, Senhor, em cuja virulência bendita expurgerei de meu ser o veneno da culpa. Encarcerai-me num corpo paralítico, em cuja armadura ressecada eu consiga olvidar o pretérito, regenerando os meus infelizes pensamentos. Entregai-me às provas da idiotia, em que me redima. Detende meu espírito arrependido num leito de chagas terrestres, em cujos tormentos acrisole o coração. Então, dai-me o aleijão, a cegueira, a epilepsia, a forma torturada, a fome, a nudez. Mas ele quer tudo para esquecer o passado. Tudo, ele aceita qualquer coisa para esquecer o passado. Tamanho sofrimento que ele está sentindo. Então, aqui também tem uma outra lição, para que a gente possa também ter muito cuidado com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Porque assim, em um momento, todos nós vamos desencarnar. E quais são os pensamentos que vão nos acompanhar nessa jornada para o mundo espiritual? Claro que aqui a gente está falando provavelmente de um criminoso atroz, porque ele mesmo confessa que ele cometeu uma enormidade de crimes. Olha, ele pede qualquer coisa, ele aceita qualquer coisa, ele aceita vir com doenças graves, ele aceita qualquer tipo de dificuldade, mas ele quer, de alguma maneira, esquecer tudo aquilo que ele já fez. Bom, aí a espiritualidade amiga ouviu essa questão. Como a espiritualidade amiga e Deus é pura misericórdia, falaram assim: tá bom, a gente vai ver o que a gente pode fazer por você, já que você está pedindo desse jeito. Nós entendemos o seu sofrimento e vamos oferecer a você uma oportunidade. E aí, olha qual é a oportunidade que a espiritualidade amiga oferece a ele: voltarás ao mundo em berço acolhedor e servirás ao Espiritismo com Jesus, na condição de médium amigo da redenção. Aprenderás que o amor cobre a multidão de nossos pecados e afeiçoar-te-ás ao bem de todos, buscando no bem de todos a luz do teu próprio bem. Poxa, ele que pediu para vir com câncer, lepra, com dificuldades de locomoção, com o corpo deformado, a proposta foi que ele voltasse médium e servisse, utilizasse a mediunidade como algo que fosse a alavanca de crescimento dele. Aí ele fala: respirarei na terra, mentalizando a compaixão celeste, para saber auxiliar sem recompensa e entender sem exigir. Sim, serei médium e sofrerei amando como Jesus nos amou. Então ele promete isso na espiritualidade amiga, né? Mas quando chega aqui, ele fala assim: entretanto, ao contato inicial com as bênçãos da tarefa, sentiu que a dúvida e a irritação lhe visitavam o campo íntimo. Em toda parte surpreendia incompreensão e discórdia, censura e suspeita constante. Amedrontado perante a luta que se esboçava feroz, pediu certa feita, numa sessão de fraternidade e intercâmbio, a orientação do benfeitor espiritual. Então ele voltou, ele prometeu que ele ia fazer de tudo para ser o médium correto, mas as dificuldades que surgiram começaram a desanimar ele. E aí a gente fala assim: pô, então o esquecimento do passado não foi bom, né? Porque, bom, ele estava na parte espiritual desesperado, pedindo qualquer coisa para encarnar. A espiritualidade oferece para ele muito melhor, a proposta era muito melhor do que ele pediu. E ele promete trabalhar, né? Mas aí volta lá e no iníciozinho: bom, mas não seria bom ele lembrar que ele tinha sido um criminoso e tal? E aí a gente lembra aqui que a Emmanuel falou: a nossa consciência, as nossas tendências vão nos guiar. E além disso, a gente tem o quê?
A espiritualidade amiga, a gente tem mentores espirituais, a gente tem noções de guardiões, a gente tem espíritos que nos acompanham. E ele foi lá nessa sessão, como benfeitor espiritual, ele começou a falar: olha, querido espírito, está difícil, ninguém me compreende, eles reclamam, me ofendem. Ele fez uma lista de reclamações e em todas as respostas o espírito benfeitor diz: perdoa e ajuda, meu filho. Aquilo que a gente viu lá atrás, sem o perdão e sem o trabalho no bem, a gente não consegue cobrir a multidão dos pecados. Então, todo o socorro que precisava ser oferecido a ele, a espiritualidade estava dizendo a ele: perdoa e ajuda, meu filho. Ele era médium, ele estava numa casa espírita e ele estava recebendo um recado direto a ele. Mas ele se levantou, se despediu e desistiu do trabalho e ninguém mais ouviu. Então, assim, a gente nunca está desamparado. Assim como ele, o Saturnino também pediu uma prova, que eu contei do livro A Vida Escreve, e o Saturnino seguiu. Qual foi a diferença de um para o outro? É a vontade de lutar, é a crença de que nós estamos aqui firmes, apoiados por uma espiritualidade amiga. A gente tem o recurso da prece, a gente tem o Evangelho, a gente tem todos esses livros que nos trazem informações, e a gente tem a doutrina espírita que nos esclarece esses pontos. Que vamos pensar que ele aqui esteve dentro de uma casa espírita e recebeu o conselho: perdoa e ajuda sempre, mas ele preferiu desistir, né? Nesse livro, também Religião dos Espíritos, exige outra mensagem de Emmanuel, que ele fala sobre esquecimento e reencarnação. E ele fala uma outra questão da importância do esquecimento do passado. A gente viu como o esquecimento do passado, ele atende a vários pontos da nossa reencarnação. E aqui Emmanuel diz o seguinte: cada existência nossa é um estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete. A criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. O entorpecimento das recordações do passado é um alívio à mente. É aquilo que a gente está falando. Esse espírito que a gente acabou de ver agora, ele estava atormentado, cheio de dificuldades. Foi um alívio para ele, foi um alívio. Mas ele precisava fazer o quê? Buscar o caminho do bem. Então, nessa mensagem, o que ele coloca? Quando a gente reencarna, quando criança, é uma oportunidade. Quem tem filhos ou netos, é uma oportunidade que a criança vem muitas vezes apta a receber o quê? Novos ensinamentos. É a oportunidade de mostrar para ela que o ensinamento de Jesus, a doutrina espírita, trazerá novos valores. Jesus, quando conversava com Nicodemos, quando a gente viu no Fonte Viva, ele falou: o espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Quando a gente recebe alguém na nossa família, um bebezinho, a gente não sabe que espírito está chegando para nós. Então é a oportunidade que nós temos de perceber certas tendências e tentar passar os melhores valores. Por quê? Vai chegar na adolescência e ele vai despertar, ele vai começar a mostrar as suas tendências. Um pouco daquilo que tinha ficado adormecido um tempo na infância começa a despertar, e reencontrando pessoas e circunstâncias, simpatias, aversões, vantagens e dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido, ele vai passar, como todos nós, por provas e ou expiações. E ele vai estar forte, ele vai estar amparado, ele vai estar com a sua consciência desperta para não cometer mais aqueles atos equivocados. E Emmanuel termina dizendo assim: transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua com a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para a luz da imortalidade. Ele está dizendo: mudou o palco, mudou a fantasia. Muitas vezes a gente não encarnou no Brasil, a gente encarnou em outro país, em outra cidade, tínhamos um outro corpo físico, mudou o palco e mudou a fantasia, mas a obrigação de aprimorar-se ante a bênção de Deus para o nosso crescimento, isso continua, a gente não pode deixar para trás. E aí, voltando ao Evangelho,
está escrito lá, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aurem ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então o que o Evangelho está trazendo é o seguinte: naquele momento em que a gente vai dormir à noite, dependendo do nosso pré-sono, como a gente foi deitar, o que a gente, se a gente fez uma prece, se a gente se buscou nos harmonizar antes de dormir, se a gente está deitando, mesmo com as dificuldades que a gente atravessou no dia, a gente pede a Deus que a gente possa ter uma boa noite de sono, uma noite tranquila. O que o Evangelho traz para a gente é que muitas vezes conselhos, orientações podem nos ser trazidas pela espiritualidade amiga durante um sono. Existem muitas pessoas que conseguem dizer o seguinte: poxa, fui dormir ontem com um problema, não é que quando eu acordei, veio na minha mente, na minha cabeça uma solução, eu já sabia o que ia fazer de manhã cedo. Quem é que trouxe aquela orientação para ele? Muitas vezes a gente passa por um problema tão complicado e tão difícil, que a nossa mente quase que se congela naquele problema, e a gente, às vezes a solução está do lado, a gente não consegue enxergar, porque a nossa cabeça está presa, agarrada naquele problema ali. E às vezes um conselho que vem, fala assim: olha aqui a solução do seu lado. Quem é que já não passou por isso? Mas às vezes é uma solução simples, você consegue sair, poxa vida, nem tinha percebido isso. Então durante a noite, durante o sono, muitas vezes a espiritualidade amiga vem nos socorrer. Mesmo que a gente tendo esquecimento do passado, eles não vão revelar o passado, mas eles vão dar um conselho bom para nós, evitando que a gente cometa as mesmas falhas do passado. Mas para isso é preciso que a gente também faça a nossa parte, que a gente esteja em conexão com a espiritualidade, porque se a gente vai dormir com a cabeça presa em pensamentos de violência, em pensamentos ruins, a conexão com a espiritualidade boa vai ficar difícil, E um dos casos que eu mais acredito ser simbólico sobre essa questão de tudo que a gente viu até agora, nessa conversa de hoje, é a reencarnação de Segismundo, que é o capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Quem já leu esse livro vai perceber como a questão do esquecimento do passado é importantíssimo para que o espírito continue a caminhar. Então, nesse livro, o nosso querido André Luiz conta o caso da reencarnação de Segismundo. Então, existe um casal que já está encarnado, que é a Adelino e a Raquel. Eles já têm um filho, E o Segismundo, que tinha sido no passado o algoz do Adelino, ele tinha assassinado o Adelino numa encarnação passada para tomar a sua esposa, que era a Raquel, e depois ele mata o Adelino, ele toma a Raquel para sua esposa e depois desencaminha a Raquel. Então, os três desencarnam numa situação de total desequilíbrio. Um foi assassinado, o outro foi o assassino, e a mulher acabou se perdendo, tendo uma vida muito sofrida após esse assassinato. Então, lá na parte espiritual, o Adelino e a Raquel se acertaram com o Segismundo e aceitaram receber o Segismundo em sua família. É o que a gente está vendo aqui, esquecimento do passado, familiares, dificuldades. E o Segismundo já está lá na casa, frequenta a casa como espírito ainda do Adelino e da Raquel, tentando reencarnar. Ele fala: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão dos meus antigos erros. Então Adelino tinha perdoado o Segismundo, mas reencarnou e esqueceu. Olha aí como é que o esquecimento atrapalha, né? Tinha que lembrar que ele tinha prometido o Segismundo que ia aceitar
o Segismundo como filho, mas não é só isso. Tem a questão do assassinato junto. Imagina você receber como seu filho um espírito que foi seu assassino. Se você lembrasse disso, como é que isso ia ficar? Quando é uma criancinha, vai lá, mas quando cresce, a primeira discussão, o primeiro entreveiro vai entornar o caldo, né? E por causa disso, o que acontecia, né? O Adelino, toda noite, ao sair do corpo, ele encontrava com o Segismundo. Ele se aproximava do Segismundo, espírito desencarnado, com o espírito ali que, durante o sono, né, sai o corpo físico. Mas quando ele chegava perto do Segismundo, ele sentia ainda, junto a ele, o que aconteceu no passado, aquele sentimento do assassinato. E aquilo assustava o Adelino, e aquilo estava atrapalhando o processo reencarnatório. Ele não conseguia fazer com que o Segismundo se aproximasse dele e da Raquel. A Raquel já tinha superado, mas o Adelino não superou, né? E aí, né, estava aquela situação, e a espiritualidade amiga, o Alexandre e tantos outros espíritos que estavam ali para ajudar, chegaram e fizeram o seguinte: a gente tem que dar uma mãozinha ali, porque senão essa situação não vai resolver, porque precisa resolver. O Segismundo precisa voltar, se ajustar com o Adelino e a Raquel, porque, como a gente viu, a gente está aqui para evoluir, para curar as nossas feridas, as nossas dificuldades. E aí, o que a espiritualidade amiga faz? E aí é bom a gente sempre prestar atenção em certas situações que cercam a nossa vida. O que a espiritualidade amiga faz? A Raquel está preocupada com a situação do marido, porque o marido está carrancudo, está sempre cabisbaixo, está sempre reclamando, e a espiritualidade amiga não se aproxima dele. A Raquel começa também a sentir infeliz. Quem é que está na casa ainda? O outro filhinho. A espiritualidade vai lá naquele filhinho, né? E aí fala para ele, começa a tentar, fala assim: poxa, mamãe, mas o papai está tão triste, né? Ela falou assim: filho, será que ele não gosta mais da gente? Não, é o trabalho dele. Aí ele fala: nossa, mas esse trabalho deve ser ruim, né? Porque o papai só vive de cabeça baixa, sempre triste, aborrecido. E aquilo começa a despertar no Adelino algo desagradável. Ele fala: poxa, mas o meu filho está reparando isso em mim, né? Ele começa, né, a ser tocado. A espiritualidade amiga vai pelo outro caminho, né? Ele fala assim: olha, papai, chega mais cedo hoje em casa para a gente rezar junto. E aí o Adelino pergunta assim: tá, mas você já sabe rezar? Aí ele fala assim: a mamãe me ensinou. Quando ele fala isso, o Adelino fala assim: nossa, meu filho já está sabendo rezar, minha esposa está tentando ajudar, e eu é que estou aqui, né, com essa mágoa, essa angústia. E aí o Adelino se abre a Raquel e conta: porque toda noite eu não consigo dormir, eu tenho sempre o mesmo sonho, eu me aproximo de alguém que está parecendo um mendigo, mas quando eu chego perto, eu sinto uma vibração muito ruim, e isso está me deixando perturbado, né? Ele fala: tenho tido receio de mim mesmo, tão logo me acomodo no leito, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sob incrível ansiedade, o pesadelo começa sem que eu saiba explicar alguma coisa. Ele fala: vejo que o homem se aproxima de mim estendendo as mãos, à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas ao lhes fixar a fisionomia, inexplicável terror invade meu espírito. Tenho a impressão de que ele deseja assassinar-me pelas costas. Essa é a impressão que o Adelino tem toda vez que ele encontra o Segismundo. Então essa aflição, veja, imagina se ocorre uma encarnação sem o esquecimento do passado, como é que essa relação ia ser, né? E aí o que acontece? À noite a espiritualidade amiga chega para socorrer, e aí os espíritos de luz se aproximam de Adelino, e o Adelino fala para ele: mensageiro do céu, tenho medo, muito medo, algo existe em este homem de sombra e eu, compelindo minha profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica e envenenar meu coração para sempre. Então ele está lembrando exatamente o que aconteceu na vida passada, né? Ao tal desperto ali. Mas a espiritualidade amiga conversa com a Adelina e fala para ele: olha, na verdade ele não vai fazer isso, é um irmão que está aqui te pedindo perdão, tentando te ajudar.
ele quer ser seu filho, ele está muito arrependido do que ele fez, é preciso que haja o reajuste entre vocês. E aí, o Adelino, né, está lá naquele momento, o espírito do Segismundo se aproxima e ele se inclina respeitoso e beija as mãos do Adelino. E aí, naquele momento, aquela humildade que o Segismundo, como espírito, demonstrou naquele momento, foi isso que fez romper toda a dificuldade que cercava o Adelino. E olha o que o André Luiz narra. Lembra que lá atrás, na mensagem que a gente leu do Emmanuel, ele fala sobre desenfaixar das sombras? Ele fala aqui: o organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas e radiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Na verdade, o Adelino era um espírito já muito mais pacificado, mas aquela situação que ele viveu com o Segismundo ainda trazia muita dificuldade. Como é que eles vão se acertar? Uns vivendo em família, como pai e filho, e tendo a bênção do esquecimento do passado, para que eles possam fazer o reajuste, e para que essa situação que houve em alguma encarnação do Segismundo com Adelino, um dia, inúmeras outras felizes vão se sobrepor àquela infeliz que eles passaram. Então, nessa mensagem aqui do nosso querido André Luiz, a gente vê aqui tudo isso que a doutrina espírita vem nos ensinar sobre o esquecimento do passado. Por que é importante? Como é fundamental que a gente persevere no bem, mesmo diante das dificuldades que vão surgir. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Por mais que a gente tente se afastar das dificuldades, elas vão surgir, porque nós também temos dificuldades que nós mesmos criamos no nosso passado. Se a gente fosse um espírito já mais evoluído, provavelmente nós estaríamos encarnando em mundos mais evoluídos também. Mas tudo tem o seu momento. E para finalizar, aproveitando que a gente se aproxima do Natal, nosso querido Jesus, como a gente leu aqui na menção do Fonte Viva, Jesus sabe ver o que de bom a gente carrega. Ele sabe que a gente tem as nossas sombras, mas ele também sabe que a gente tem o potencial divino a ser despertado em nós. E é isso que ele quer, que a gente desperte o potencial divino. Ele falou aqui do nosso Zaqueu e de tantos outros que viviam no mundo, muitas vezes preso às dificuldades, mas que ele veio, né, dar a mão para tirar da dificuldade. Cada um de nós não é desamparado, né? Deus é Pai de todos nós e Jesus é o nosso irmão maior. No momento da dificuldade que a gente tem, vamos nos lembrar do nosso mestre querido, porque ele vai estar sempre disponível a nos dar um bom conselho, a nos indicar o caminho do bem, a nos dar a sustentação necessária para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Desejo a cada um de vocês um Feliz Natal e um ótimo ano de 2026. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos ao Alexandre pelo nosso estudo, pela palestra de hoje, e vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, pedindo aos passistas que se posicionem e pedindo às pessoas que vão receber o passe que permaneçam em seus lugares, por favor. Vamos então, a partir desse instante, nos ligarmos ao nosso Mestre Jesus, que estejamos então pensando em Jesus nesse instante do passe.
Graças a Deus. Querido Mestre e amigo Jesus, estamos chegando, Senhor, ao final da nossa reunião da tarde de hoje, com os nossos corações agradecidos e felizes, Senhor, por termos estado aqui nesta tarde, estudando, aprendendo um pouco mais, e refletindo, Senhor, refletindo na sabedoria de Deus, nosso Pai, que sempre nos ajuda, que sempre, Senhor, nos dá o melhor caminho para seguir. Que nós possamos, Senhor, aproveitar tudo que ouvimos aqui nessa tarde, que possamos buscar dentro de nós o desejo do perdão quando alguma pessoa nos fere, que não esperemos, Senhor, o nosso desencarne para que possamos esquecer algum sentimento menos positivo que estejamos desenvolvendo com relação a alguma pessoa. Que na nossa família, Senhor, tenhamos sempre a boa vontade, a vontade real de agregar, de acolher, de acarinhar, de escutar, Senhor, as pessoas que conosco convivem, para que possamos aproveitar essa grande oportunidade da reencarnação para acertarmos arestas que muitas vezes deixamos de uma existência para outra. Abençoa, Senhor, o nosso companheiro Alexandre, que esteve conosco nessa tarde, que ele seja sempre envolvido por Ti, pela Tua luz, para que possa, Mestre, continuar nesse trabalho de divulgação da nossa querida doutrina, que tanto nos esclarece, que tanto nos ajuda. Abençoa, Senhor, a cada um de nós aqui presentes, que essa bênção se estenda também pelas nossas casas, pelas nossas famílias e também, Senhor, pelos nossos companheiros que não puderam estar aqui na tarde de hoje. Que possamos, Mestre, termos sempre essa certeza da Tua presença amiga entre nós, nos guiando sempre no caminho do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje, apesar de não termos conseguido ligar a televisão lá de fora, mas nós já sabemos que os avisos agora ficam passando lá na área externa, né? Então, se alguém depois tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só procurar aqui um de nós. Queremos convidar para visitar a nossa livraria, que nesse período, além dos livros, tem lindos trabalhos do grupo de artesanato da casa. Muita lembrancinha boa, um preço bom também, para darmos de presente no Natal. Queremos convidar para seguir a nossa casa nas redes sociais, no Instagram, gbem.rio, e no YouTube, gbem.rio. Como nós fazemos sempre ao final de cada reunião, nós contemplamos 3 pessoas com livros. Hoje, como não tem ninguém de primeira vez, eu vou pedir ao Alexandre para falar 3 números para nós.
50. Ninguém. Não. Pode continuar. 12. 26. 25. Mais. Fala mais duas, por favor. 20. 42. 42, Márcia. Então falta só um. 37. 37. Domingos. Domingos não vai. Gente, olha, muito obrigada pela presença de todos, que possamos ir com muita paz dos nossos corações. E até o próximo sábado, se Deus quiser.